Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, todos os nossos inscritos e aqueles que vão chegar pela manhã, tarde, à noite, de madrugada. Não quero perder tempo. Você viu a capa desse vídeo. Vou falar em código, mas vou dar os créditos ao canal do pastor. Tem gente que pergunta, é pastor? É pastor, é teólogo, professor. Se eu ficar falando tudo que ele é, não vai dar para poder pôr o vídeo. É bênção de Deus. É escritor, tá? Daniel Lopes. Ele traz conteúdo inteligente, verdadeiros, e o que está acontecendo aí, muita gente não fala. Você viu a capa desse vídeo. Então, algo que já estão querendo fazer e precisamos entrar em oração. E coisas que muitos aqui no Brasil não estão sabendo. E precisamos já tomar cuidado. Paro por aqui. No link, você entra no canal do Pastor Daniel e já vou aqui também falar. Tem como você saber da livraria, que ele tem ótimos livros. É bênção de Deus. Se inscreva no canal do Servo do Senhor. Dou os créditos ao canal do Servo do Senhor, Daniel Lopes. Depois, no final desse vídeo, eu te explico, se você quiser, uma renda a mais de 100 a 600 reais no teu orçamento. Tem gente que fica perguntando, mas cadê? Mas como? Não sei o quê. Você tem que assistir o último vídeo aqui do canal, aqui desse vídeo, para que você fique sabendo como que funciona, onde que entra, como que faz, tá bom? No final desse vídeo, você fica sabendo como que você consegue uma renda a mais de 100 a 600 reais no teu orçamento. Deixa o teu like, deixa o teu joia, que é muito importante para o canal. Preste muito bem atenção, porque esse assunto é um assunto muito importante e está chegando aí, precisamos entrar em oração. Preste bem atenção. E hoje, mais uma vez, a gente tem um assunto completamente vital, completamente necessário. A gente pode falar até talvez um assunto urgente, porque mais uma nova tendência está se desenhando aí diante dos nossos olhos e a gente precisa ficar muito de olho nisso que está acontecendo, porque, mais uma vez, é repetição de algo que já aconteceu antes, beleza? Então, queridos, você que está chegando aí, fica o convite para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito aí, aproveita para dar o like. Quando você dá o like, você sabe que a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Então, muito importante fazer esses procedimentos aí, beleza? E aí, eu vou explicar tudo para vocês do que está em jogo, ok? E para isso, eu gostaria de perguntar, você se lembra da questão da varinha, da varinha dos macacos? Você lembra disso? Daquela varinha lá que eles usam? Então, essa varinha aí, parece que ela não está pegando ainda do jeito que eles queriam. Por quê? Se o objetivo é dar uma melada nas disputas no dia 5 de novembro nos Estados Unidos, já tinha que ter acontecido, tá? Então, a varinha dos macacos, ela ainda não pegou. E como ela não pegou, né, a Flávia já colocou o nome novo aí, o nome novo agora é Durepox, né? Ok? Então o Durepox aí não tá pegando muito, né? Essa varinha aí, Durepox, né? Ou Xbox também, para quem gosta de jogar videogame. E então eles parece que estão querendo criar uma nova situação. E essa nova situação, pelo menos lá no estado norte-americano de Massachusetts, já está ficando estranho, tá? A Claudiane está falando que Pernambuco teve caso aí do Xbox. A gente tem que ficar de olho. Nós precisamos ficar de olho, porque isso aí pode espalhar de repente, ok? Não quer dizer que porque não espalhou muito ainda, que não vai espalhar mais. Pode ser que espalhe ainda. Mas agora, como a Amanda está falando, tem um problema de um inseto, né? O US Vibes está perguntando, ué, aqui em Massachusetts? Exatamente em Massachusetts, ok? Nós temos aqui, nessas regiões dos Estados Unidos, coisas bem estranhas acontecendo. A CBS norte-americana
noticiou essa semana que cidades de Massachusetts implementaram ali uma espécie de todo mundo fique dentro das suas residências, né? Aquele negócio de fechar tudo ali, devido ao aparecimento de uma nova enfermidade. E essa enfermidade tem 3 letras E, né? Ela é do Oriente, né? E o Oriente em inglês você sabe que é East, né? Eastern. E ela tem a ver com os cavalos, por isso tem o E também, porque é equina. E tem a ver com a questão do encéfalo, né? Do encéfalo, que é a questão da cabeça. Então, tem a ver com encéfalo, tem a ver com o equino e tem a ver com Eastern, que é do Oriente, beleza? Então, devido ao aparecimento em várias cidades de Massachusetts, nós estamos falando nas cidades de Oxford, Douglas, Sutton e Webster. Essas cidades estão precisando aí que as pessoas fiquem dentro das suas casas. Você acreditam nisso? Eles já estão fazendo um fecha-tudo entomológico. O que é entomo? Inseto em grego. Então, fecha tudo entomológico, tá? Silvinha está perguntando qual é o nome da enfermidade agora. Acabei de falar. São 3 letras E e tem a ver com o encéfalo e tem a ver com equino, tem a ver com os cavalos, tá? Então, várias cidades do estado norte-americano de Massachusetts, segundo informação da CBS norte-americana, estão aconselhando os seus moradores a evitar atividades ao ar livre depois das 18 horas, beleza? Depois que a gente já tinha falado de fecha tudo devido à crise sanitária de 2020, aí surgiu uma ideia de fecha tudo devido à questão climática, né? Um fecha tudo climático, e agora eles estão falando de um fecha tudo relacionado aos insetos. O que essa enfermidade ela traz? Ela é motivo de preocupação? Ela não é motivo de preocupação porque ela não se espalhou muito, mas ela é motivo de preocupação porque causa um aumento do volume cerebral. O cérebro fica majorado, e não existe ali, em tese, nada que a pessoa possa fazer para contornar isso, né? E a taxa de óbito nesse sentido é uma taxa de 30%, que é uma taxa grande pra caramba. Muito preocupante, beleza? Primeira informação, então, que a gente traz hoje, essa informação que vem da CBS norte-americana, tá bom? Então, essa é a primeira, porque tem outras, perfeito? Vou trazer outras informações para você. Gostaria só de pedir você que está chegando para já ir dando like. Aí está perguntando se existe a possibilidade de uma ofensiva de natureza da biologia, né, de instrumentos biológicos. Eu acho que sim, vamos ficar de olho, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Então, você que está chegando aí, já aproveita para você dar o like. Então, seguinte, continuando aqui, pessoal. Mais notícias aqui para nós nesse dia de hoje relacionado a esses insetos. E a gente tem que ficar bem de olho nessa história aí dos insetos, tá bom? Matéria que eu trago agora é da ABC News, tá? ABC News, matéria primeira foi da CBS News, agora a matéria é da ABC News. Matéria da ABC News também vai preocupar, porque ela está dizendo que esse agente causador do Rio Nilo, vocês já ouviram falar no agente causador do Rio Nilo, do lado do Ocidente? Esse agente causador lá do Rio Nilo já foi relatado em 33 estados norte-americanos. E aí você fala assim, poxa, peraí. Primeiro você falou que várias cidades de Massachusetts, incluindo a cidade de Douglas, Sutton, Webster, estavam tendo esses insetos aí, passando esse negócio aí dos cavalos, né? E sim, estado de Massachusetts, falamos sobre 4 cidades, Oxford, Douglas, Sutton e Webster. Agora nós estamos falando sobre 33 dos 50 estados norte-americanos. É coisa pra caramba, tá? Se você pensar 33 de 50, é bem mais do que a metade. E em 33 estados norte-americanos está acontecendo essa enfermidade aí relacionada ao agente causador que vem lá do Rio Nilo. E é claro que o número 33 é curioso nesse sentido, né?
E em resposta a isso, olha o que eles estão fazendo também. Preste muita atenção. Em resposta a essa situação em 33 estados, o governo está planejando... não, peraí que eu pulei uma parte. Em resposta a essa situação, áreas públicas ao ar livre foram fechadas e as pessoas foram convidadas a voluntariamente ficar dentro das suas casas, ok? Então, olha só que situação estranha, tá? E aí, eles estão planejando pedir para todo mundo ficar dentro de casa e passar com aviões jogando ali um remedinho para poder resolver essa situação. Ou seja, uma situação muito estranha, nesse caso entomológica, né? Entomológica. A Mônica aí está falando dos conflitos, né, de natureza da biologia, mas não é exatamente esse o nome. Eu vou falar para vocês o nome correto. E o nome correto do termo vai fazer a sua mente se abrir. Hoje eu vou falar coisas aqui para você que a sua mente vai subir de nível, que você vai olhar para o mundo de uma forma completamente diferente. Coisas que a gente já falou aqui diversas vezes, mas que eu vou relembrar vocês para você entender o que está acontecendo. Nessa conversa que nós tivemos lá no Flow Podcast, a última, em um determinado momento o Igor perguntou assim para mim: mas e isso aí que você está falando é em tempo de conflito, mas a gente não está em conflito, né? Aí eu falei: quem disse que a gente não está? Sempre é conflito, ok? Sempre está acontecendo um conflito. Sempre há um conflito acontecendo. Ele pode não ser explícito, mas ele está acontecendo ali de forma implícita, de forma não tradicional, de forma híbrida, de forma não convencional, aquilo que se chama conflito de quarta geração, de quinta geração, tá certo? Então, o que eu expliquei lá é um insight para você sempre pensar nisso, ok, pessoal? Sempre há conflito, só muda a intensidade. Se ele é quente ou se ele é mais frio, se ele é direto, se ele é indireto, se ele é por procuração, se ele é diretamente, se ele envolve o aspecto cibernético ou não envolve, e por aí vai. Sempre existe um conflito acontecendo, ok? Enquanto não está tendo conflito, o que eles fazem? Eles tentam enfraquecer o oponente. Tem sempre uma jogada de poder acontecendo. Sempre. Perfeito? Agora preste muita atenção. As maneiras mais requintadas de conflito hoje são aqueles tipos de conflito que você não consegue estabelecer duas coisas muito importantes no direito para você poder culpar alguém de alguma coisa. São dois elementos. Diz aí para mim, você que manja de direito, quais são as duas coisas que precisam ser descobertas para que uma pessoa realmente vá parar no chilindró? Tem dois elementos aí que precisam estar presentes, tá? O Lucas botou culpa e nexo causal. Não só isso. Natan botou prova. É mais um pouco do que isso, tá? É mais do que isso. Carlos está falando ônus da prova. Pera aí, alguém acertou aqui. Aidil Bezerra. Nota 10 para ela, tá? Carla falou só um pedaço. Lucas está falando prova. A galera está falando motivo, fatos e testemunha, né? Porque, pessoal, ó, aqui no YouTube só a Aidil falou certo. Autoria e materialidade, tá? Aqui a Resenhas da Mandy também acertou agora. Autoria e materialidade. Para você mandar alguém para o chilindró, você tem que ter os elementos que comprovem a autoria, ou seja, quem fez, e a materialidade que comprovem o que foi feito. Você tem que provar quem fez e o que foi feito, ok? Então, para que alguém vá para o chilindró, você precisa ter os elementos de autoria e de materialidade. Dentro dos conflitos internacionais, dentro do universo dos conflitos globais, eles sabem disso também. Existe um fórum internacional onde os delitos internacionais são analisados. Então, na hora de iniciar um conflito, um país também tem que tomar cuidado, porque ele pode incorrer em delitos, e incorrendo em delitos, aí tem, se tiver autoria e materialidade, ele vai ter que pagar por isso, ok? Então,
Nos conflitos contemporâneos, se a gente fala nas teorias, nas doutrinas contemporâneas dos conflitos, eles desenvolveram novas estratégias para que eles consigam fazer as coisas, mas sem deixar pistas de autoria e de materialidade dentro do universo dos conflitos internacionais, perfeito? Para que o Fórum Internacional não venha para cima deles ali reclamando. Então, muito mais eficiente, muito mais seguro, muito mais protegido para um país em vez de mandar projéteis para cima do outro país, mandar os seus homens para o outro país, muito mais eficiente é eles fazerem o quê? Eles fazerem um conflito indireto, um conflito subliminar, um conflito imperceptível, um conflito não detectável, um conflito que não deixa elementos de autoria e de materialidade, perfeito? É exatamente por isso que a galera estava usando aquele aplicativo lá, aquele aplicativo de comunicação que você sabe muito bem, de um cara lá de Moscou, que foi parar lá na França, enquadraram o cara na França, né? Você lembra desse aplicativo? Esse aplicativo aí, que o dono aí lá de Moscou, ele foi enquadrado lá na França, era um instrumento que se usava nos conflitos internacionais para evitar a identificação da autoria e da materialidade, porque este é um aplicativo que tem criptografia de ponta a ponta, perfeito? E você sabe, eu já falei isso para vocês aqui, o dono desse aplicativo, na verdade eu falei lá na Arca, né? Vou dar só uma palhinha aqui para você. O dono desse aplicativo foi para o Chilindró porque ele não quis dar acesso aos governos internacionais, aos aplicativos, para os aplicativos terem uma portinha ali para entrar e ficar olhando o que está todo mundo conversando, para tentar ver o que os seus oponentes estão combinando, perfeito? Então, aí você pode perguntar, peraí, por que o dono desse aplicativo lá, aquele cara lá de Moscou, ele foi para o Chilindró lá na França e o dono do WhatsApp não foi para o Chilindró? Porque o dono do WhatsApp liberou uma portinha de entrada para as agências de inteligência entrarem ali e ficar olhando o que está todo mundo conversando, ok? Inclusive, ele admitiu isso nessa semana, numa carta aberta para todas as pessoas, dizendo que a atual gestão dos Estados Unidos pediu para que ele fizesse isso. Ele aproveitou, né, como o Lucas Oliveira está falando, Marquinho aproveitou que deu ruim lá para o seu concorrente lá de Moscou, que foi enquadrado no Chilindró, e aí ele aproveitou e falou, olha, me pediram para fazer isso, eu fiz, mas eu acho errado, tá bom? Eu acho errado isso aí, beleza? Então, queridos, hoje é muito mais benéfico para um país iniciar um conflito ou realizar um conflito sem que ele seja identificado na sua autoria e na materialidade, beleza? Então, preste muita atenção. Hoje, a gente, por causa disso, fala sobre conflito não linear, a gente fala sobre conflito não convencional, a gente fala sobre conflito de quinta geração, a gente fala sobre movimentos coloridos, a gente fala sobre esse tipo de coisa, a gente fala sobre conflitos cibernéticos, conflitos eletrônicos, conflitos comerciais, conflitos jurídicos, são conflitos em várias outras instâncias, né? Os Estados Unidos, Moscou, os grandes países, eles interagem em conflitos com os seus oponentes, muitas vezes com esse tipo de meio alternativo, que não traz elementos de autoria e de materialidade, tá? Muito obrigado aí pelo apoio do Multiverso Cristão, e ele tá perguntando o que eu acho da visita lá do oficial lá de Tel Aviv ao Monte do Templo. Então, eles já estão querendo ali, né, fazer valer a reconstrução ou a construção do terceiro templo. Vamos ficar de olho porque isso aí tem desdobramentos escatológicos no sentido de desdobramentos bíblicos, desdobramentos do final dos tempos. Perfeito? Então, queridos, prestem muita atenção. É nesse momento que entram termos que não são conhecidos pelas pessoas, tá? Devo lembrar a vocês que além de jornalista lá formado pela Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Linguística na UERJ, na UF, a Federal Fluminense, eu também fui instrutor do curso avançado de Operação Psicológica no nosso sistema de defesa, tá? Fui instrutor de vários oficiais e ali eu, então, adquiri o know-how para falar com vocês sobre esse assunto.
Perfeito? Tô mostrando aqui as minhas credenciais. Além de eu ser colunista de geopolítica internacional da Gazeta do Povo, inclusive hoje na Gazeta do Povo, hoje ou amanhã, vai sair um artigo sensacional que eu escrevi sobre a questão desse aplicativo aí do pessoal lá de Moscou, que foi pro Chilindró, ok? Tem detalhes ali filé, que eu só falei lá dentro da Arca e no artigo da Gazeta, beleza? Então, preste muita atenção no que eu vou falar com vocês. Existe uma área, tá? Existe uma área dos conflitos internacionais chamada conflitos entomológicos, ok? E eu quero te perguntar, você já ouviu falar nisso, tá? Você já ouviu falar nisso? Conflitos entomológicos significam os conflitos entomológicos, tá? O Jairo já acertou. A Paula Cris falou que nunca ouviu falar, a Elisângela também não, o Gustavo falou que não. Uma maneira que os países do mundo encontraram para derrotar o seu oponente sem deixar elemento de autoria e materialidade é utilizar insetos para fazer isso, ok? Você sabia que existe dentro do meio militar um setor totalmente dedicado ao uso de insetos para fazer os conflitos, para eliminar e prejudicar os seus oponentes? Você sabia disso? E, inclusive, esse é um tipo de ramo do conhecimento bélico que está online. Existem documentos e documentos sobre isso, tá? Talvez, obviamente, se você pesquisar em inglês, você vai encontrar muito mais informação sobre isso, tá bom? Em português sempre é muito mais difícil. Aí você fala, poxa, Daniel, eu não consigo ver uma palestra em inglês, eu não consigo ler em inglês. Você tem 3 opções. Primeiro, estudar o inglês. Segundo, acompanhar aqui no meu canal, que eu sempre traduzo para vocês. Terceiro, assinar a Arca, porque lá na Arca também eu rasgo verbo sobre esses assuntos, beleza? Não tem nada a ver com conflitos de natureza biológica. Nós estamos falando de conflitos entomológicos. É um assunto que ninguém fala. Eu nunca ouvi ninguém no Brasil usando esse termo e falando sobre isso. E é sobre isso que a gente precisa falar. Por que a gente precisa falar sobre isso hoje? Porque os Estados Unidos, que é o país mais poderoso do mundo, neste momento de disputa pela Casa Branca, eles estão com 33 estados debaixo de uma enfermidade trazida por um inseto, ou seja, uma questão entomológica, e eles estão ali já incentivando as pessoas a não saírem de casa, que foi exatamente a estratégia que o pessoal utilizou em 2020, na última disputa pela Casa Branca que aconteceu durante a última crise sanitária. Você sabe que a crise sanitária prejudicou muito o ex-presidente Donald e favoreceu muito os democratas. E eles estão procurando, mais uma vez, uma maneira de incentivar ou justificar todo mundo ficar dentro de casa novamente e escolher o seu representante de casa, escolher o seu representante online, ok? Aí a pergunta que fica é: será que essa questão toda de insetos que nós estamos vendo nos Estados Unidos, lá no estado de Massachusetts, aquele problema lá dos cavalos, e em 33 estados norte-americanos, esse problema aí do Rio Nilo, será que isso tem a ver com algum esforço de um oponente utilizando a estratégia de conflito entomológico para determinar um específico destino dos Estados Unidos, ok? Você sabe que hoje existe uma série de países torcendo para o retorno do ex-presidente Donald. E por outro lado, existe uma série de países torcendo para que os democratas continuem no poder, tá? Então, existem grandes interesses internacionais para o destino das disputas pela Casa Branca do dia 5 de novembro. Inclusive, eu quero até fazer uma pergunta aí para você, tá? E a pergunta é a seguinte: vamos pensar um país aqui, o país do pudim, capital Moscou. Na sua opinião, você acha que Moscou prefere o ex-presidente Donald voltando ou Moscou prefere a continuação da atual gestão? Diz aí para mim,
Quem que você acha que o Pudim prefere? Se ele prefere o Donald retornando ou se ele prefere ficar tudo do mesmo jeito? Diz pra mim qual das duas opções, tá? Galera, tá todo mundo acertando. Não, tem gente que tá falando continuação. Não, continuação não. Eles querem que o ex-presidente Donald volte, ok? É isso que eles querem. Por quê? Porque o ex-presidente Donald já falou 1 milhão de vezes que se ele voltar ele vai acabar com o conflito lá em Kiev. Mas o ex-presidente Donald, ele falou que ele vai acabar com o conflito em Kiev dando a vitória para Moscou, porque ele disse que vai acabar com o conflito parando de mandar dinheiro para Kiev. Se o ex-presidente Donald voltar ao poder e parar de mandar dinheiro para Kiev, Kiev vai perder esse conflito e a Moscou vai sair vitorioso. Ok? Beleza? Agora, por que isso está acontecendo? Por que o ex-presidente Donald está dizendo que se ele voltar ao poder, ele vai encerrar o conflito tirando o dinheiro de Kiev e vai acabar dando uma vitória para o Pudim? Porque, na minha opinião e na opinião de alguns analistas, o ex-presidente Donald e o Pudim fazem parte de uma mesma patota. Vou falar patota para não falar uma palavra mais sinistra aqui. Fazem parte de um mesmo grupo, ok? Fazem parte de uma mesma estratégia, fazem parte de uma mesma agenda, fazem parte de um mesmo plano. Eu acabei de mostrar para você que existem poderosos interesses internacionais com relação ao destino dos Estados Unidos. Alguns interesses internacionais e alguns interesses locais dos Estados Unidos poderiam, a pergunta que eu faço agora, poderiam estar usando uma estratégia de conflito entomológico para ajudar a dar um determinado destino para a disputa pela Casa Branca no dia 5 de novembro? Essa é a pergunta de $1 milhão que a gente está fazendo hoje aqui, beleza? Esse é o grande questionamento de hoje, tá? Será que esse negócio de aparecer um monte de enfermidade e um monte de inseto trazendo um monte de coisa estranha, será que isso pode estar relacionado a uma questão entomológica proposital? Deixa eu só falar um negócio para você. Você sabia que existe um ramo do conhecimento humano chamado entomologia forense? Você já ouviu falar nisso? Entomologia forense. Sabe o que é entomologia forense? Vamos supor que eles acham uma pessoa no meio do mato. E aí eles vão descobrir se essa pessoa, algum inseto ali, deu alguma fisgada naquela pessoa, para tentar descobrir onde aquela pessoa esteve, com quem que ela interagiu e por qual região ela passou, ok? Então, da mesma forma que existe a entomologia forense, existe a área bélica dos conflitos entomológicos. E se você não entende isso, você deixa de entender aí uma parte interessante e fundamental dos jogos de poder globais, tá? O Andrew Casimiro aí falando que é perito, né? Ele falou que essa é uma das áreas mais sinistras. Você viu que tem um perito aí, tem um profissional da área. E esse profissional da área já ouviu falar em entomologia forense. E mais uma vez eu digo para você, aqui você vai ouvir coisa que você não ouve em nenhum outro lugar. Aí o cara fala assim, ah não, Daniel, mas no outro canal lá ele falou sobre entomologia forense. Mas ele explicou? Ele colocou no contexto da geopolítica global, ok? Presta atenção que aqui a gente está trazendo informações para vocês, um filezinho. Está trazendo informação para você assim, saborosa, onde você não vai encontrar em lugar nenhum, tá certo? Então, a pergunta que fica, a primeira pergunta é essa. Será que isso está acontecendo nos Estados Unidos? Tem a ver com um esforço proposital entomológico para determinar ou influenciar o destino da nação norte-americana? Essa é uma primeira pergunta. Em cima dessa primeira pergunta, eu quero fazer uma outra. Isso já foi usado nos conflitos internacionais? Insetos já foram usados nesse sentido? Tá? O que você acha? Você acha que já foram usados nesse sentido? Sim ou não? Diz aí para mim. Qual a sua opinião? Vocês acham que eles já utilizaram esse tipo de estratégia nos conflitos internacionais? É claro que eles já utilizaram. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Pessoal,
tem hora que dá vontade de chorar, ok? Por que tem hora que dá vontade de chorar? Tem coisa que existe há 1000 anos e o cara fala, não acredito nisso não deve existir não. É a mesma coisa que eu chegar para você e falar assim, olha só, você sabia que hoje em dia tem como você conversar com uma pessoa do outro lado do mundo utilizando a internet e o WhatsApp? Aí o cara, não, isso aí eu não acredito não, para mim isso aí é viagem. Você fala, problema seu, isso existe já há muitos anos. Então, pessoal, tome muito cuidado, mais uma vez, porque já que a gente está falando de inseto, já que a gente está falando de enfermidade, a ignorância é mais contagiante do que qualquer enfermidade, do que qualquer agente causador. Então tome muito cuidado com quem você interage. Se você anda com gente ignorante, você vai ficar ignorante. Se você anda com gente para cima, você vai ficar para cima, beleza? Se você anda com pessoas que não gostam de estudar, não gostam do pensamento, não gostam de usar o cérebro, você vai ficar ignorante também. Então tome muitíssimo cuidado. É muito mais fácil uma pessoa esclarecida virar ignorante andando com essas pessoas do que uma pessoa ignorante virar esclarecida andando com esclarecido. Muito mais fácil é você cair do que você subir, beleza? Estou te dando essa dica. Quando eu falo com vocês sobre o ramo bélico dos conflitos entomológicos e as pessoas falam, cara, eu nunca ouvi falar nisso, você tem que reconhecer que você erra em não saber isso, porque isso é coisa muitíssimo antiga. As primeiras experiências disso no mundo contemporâneo aconteceram dos anos 40 e 50. Se a gente está falando dos anos 40, a gente tem aí 80 anos de atraso. Uma pessoa que não conhece uma informação que é dos anos 40, essa pessoa está com 80 anos de atraso, tá? Para você ter uma ideia, em 1939, especialistas em conflitos dessa natureza, na França, já sugeriam que um tipo de besouro fosse utilizado contra os seus oponentes alemães. O chamado besouro da batata do Colorado, né, que foi considerado um equipamento bélico. Imagina, o besouro passando ali na grama e o cara falando, aí meu irmão, tu é perigoso, hein, cara? Aí ele falando, eu? Você é um equipamento bélico. Aí ele fala, mas eu sou um mero besouro da batata do Colorado. Ele falou, mas você é um negócio complicado, hein, meu irmão? Tu é um negócio, você transmite aí uns negócios sinistros, tá? Então, pessoal, os próprios alemães são conhecidos por terem feito várias pesquisas nessas áreas dos insetos, né? Buscaram não só a produção em massa do besouro da batata do Colorado, mas a dispersão também. Para quê? Qual é a ideia? O besouro da batata, ele devora as fontes de alimento inimigas. Então, o conflito entomológico, ele não apenas é para passar enfermidade para as pessoas, é para, por exemplo, consumir e destruir o alimento do oponente, né? Esse besouro, para você ter uma ideia, ele foi encontrado pela primeira vez lá na Alemanha em 1914, como uma espécie invasora que estava chegando lá dos Estados Unidos. E então, a gente volta a mais tempo ainda, né? E aí, lá no território alemão, eles realizaram vários testes do seu programa bélico do besouro da batata, né? Ali no sul da cidade de Frankfurt. Como é que eles fizeram isso? Eles liberaram 54 mil besouros naquela época. Em 1944, foi relatado uma quantidade enorme, um problema de milhares de besouros aparecendo nas casas das pessoas. Eles estavam fazendo testes, experiências ali. Então, alguns dizem que foram os americanos que jogaram esses besouros para cima dos alemães e outros dizem que isso foi consequência dos próprios esforços que os alemães estavam fazendo para testar esse tipo aí de situação, tá bom? Para você que é um cara e uma mulher mais espertinha,
você sabe muito bem que os japoneses também pesquisaram muito isso. E os japoneses tinham uma unidade lá muito sinistra. Se você nunca pesquisou sobre a unidade japonesa número 7, número 3, número 1, que fazia esse tipo de pesquisa, você está por fora. Essa unidade usou pulgas, por exemplo, nesse caso, pulgas que estavam portando ali uma enfermidade muito complicada, que é a enfermidade da pestinha. Então, pulgas que estavam ali transportando essa pestinha e também moscas cobertas ali com o agente causador daquela enfermidade que a pessoa fica toda colérica, né? E para que isso? Para prejudicar os seus oponentes lá de Pequim. E eles desenvolveram maneiras de jogar isso aí a partir dos aviões, né? Passava com o avião, jogava esse monte de inseto lá em cima dos seus oponentes de Pequim e, segundo os dados oficiais, existe toda uma bibliografia sobre isso, né? A revista The Scientist, né, publicou isso no ano de 2010, uma matéria publicada pelo Jeffrey Lockwood. Ele publicou uma matéria falando sobre os... inclusive tem um livro sobre isso, que são os... Deixa eu ver aqui. Os homens de batalha com 6 pernas, né? Você sabe que uma das definições dos insetos é que eles têm 6 pernas ou 6 patas. E é como se fosse assim a equipe bélica de 6 patas. E, segundo esses dados levantados nesses materiais, isso resultou no óbito de quase 500 mil de homens lá de Pequim. Quase 500 mil de pessoas em Pequim foram para o beleléu por causa dessas pulgas e moscas que o pessoal lá japonês jogou para cima deles, ok? Então, para você sentir o nível da parada, tá? Agora, quando você descobre que isso existe, e não existe de hoje, né? Se a gente está falando dessa situação aqui japonesa, a gente está falando isso de uma história antiquíssima, né? Nós estamos falando de 1940, anos 40, tá? Mais uma vez, coisa de 80 anos atrás, tá? Então, o que significa isso? Significa que eu estou falando de um assunto que já tem 80 anos de idade e a maioria nunca ouviu falar. Significa que quem nunca ouviu falar está com 80 anos de atraso nos seus estudos, beleza? Agora, e se eu te disser que os Estados Unidos, eles já fizeram uma série de operações exatamente neste sentido. E essas operações mostram para você que muito provavelmente o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, o que está acontecendo, o que sempre acontece no Brasil também, porque o Brasil entra ano, sai ano, aparece uma enfermidade dessa nova, essas coisas podem ter, sim, ao contrário do que a maioria acredita, uma origem bélica, uma origem proposital. Para isso, você precisa conhecer a história do meio militar norte-americano, beleza? Enquanto isso, eu quero lembrar vocês lá da livraria. A livraria Daniel Lopes está com a promoção maravilhosa. Tem vários livros ali sensacionais e ali você pode aproveitar promoções aí de 40%, 50%, 60%. É só coisa de maluco, tá? Coisa de doido, beleza? Promoção assim simplesmente imperdível. Imperdível para vocês, tá? Então tem que aproveitar, dá uma olhada lá em livraria.daniellopes.com.br, sempre os melhores livros aos melhores preços para vocês, beleza? Tem gente já perguntando o nome das operações, tá? Eu não vou falar de novo, meus amigos, eu vou falar só lá dentro da arca, tá bom? Vocês têm que aprender a estudar por conta própria, pesquisar por conta própria, depois você volta o vídeo, assiste de novo. É informação que você não vai achar em lugar nenhum, muito difícil você achar isso por conta própria, tá?
Mas se a gente conseguir chegar lá nos 8.000 likes, aí eu vou dar uma palhinha aqui para vocês sobre o que eu vou tratar lá dentro. E é assunto vital, meus amigos. Você vai perceber que a gente tem sido feito de bobo há 80 anos. A humanidade tem sido feita de boba há 80 anos, ok? Então eu vou te explicar isso para vocês agora. Mas eu preciso desse like aí, tá bom? Existem equipamentos bélicos que são utilizados como insetos. Insetos usados como equipamentos bélicos, desde os anos 40. Tem gente que nunca ouviu falar nisso. Quem nunca ouviu falar nesse tipo de conflito entomológico, o cara tá com 80 anos de atraso. Porque de 1940 até 2024 são 84 anos de atraso. Beleza? Então, 80... Aqui, meus amigos, você vai perceber que principalmente no Brasil, as pessoas estão entre 80 a 100 a 300 anos de atraso. Tem coisa que já existe há 300 anos e o cara não sabe que existe ainda. E quando você fala, ele diz que isso não existe. Meu amigo, qual seria a sua reação se você falasse com uma pessoa uma coisa que existe há 80 anos e ela fala que não existe? Você teria que responder o quê? Irmão, vai plantar batata, tá? Vai andar, vai comer capim com seus amigos. É da vontade de falar isso, né? Se um negócio existe há 80 anos e o cara tem a arrogância de falar isso não existe, significa que esse cara está impregnado pelo efeito cognitivo Dunning-Kruger. Você já ouviu falar no efeito Dunning-Kruger? Efeito Dunning-Kruger significa o seguinte: o efeito Dunning-Kruger ele é assim pristine, ele é onipresente, ubíquo no Brasil. O efeito Dunning-Kruger, tá? Talvez você também nunca ouviu falar sobre isso. É tipo aquela ideia, né? Quem tem hálito não sabe que tem hálito, né? Então, obrigado aí, Multisaldos, pedindo pra galera dar o like, né? Pô, maior dificuldade para clicar no like, né? Valeu. Vou colocar um link aqui para vocês, tá? Sobre efeito Dunning-Kruger. Vou botar uma vez só para colher de chá para você. O que é o efeito Dunning-Kruger? O efeito Dunning-Kruger é o seguinte: quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais acha que ela sabe, ok? Então é aquela arrogância do ignorante. A pior coisa, a coisa mais feia que existe é um cara com bafo falando na tua cara ou um cara ignorante tirando onda que sabe das coisas. Isso é o que mais existe no Brasil hoje, tá? Só que existe um remanescente no Brasil de pessoas que amam conhecimento e que querem o conhecimento. É para essas pessoas aí que eu tô aqui me dedicando, tá bom? A Evelyn, olha que legal, a Evelyn falando: Daniel do céu, estou lendo seu livro Manual de Sobrevivência Cristã no século XXI. Rapaz, que livro bom, parabéns. Se você ama o meu conteúdo e você não tem ainda os meus livros, quais livros? Manual de Sobrevivência Conservador, Manual de Sobrevivência do Cristão, O Mínimo sobre o Manifesto Comunista, o A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, 90 Segundos para o Apocalipse, né? O Grande Reset, A Ordem Internacional Nova, e tá vindo um novo, tá vindo um livro novo aí. Você sabe que sempre na Black Friday eu solto o livro novo. Tá chegando. Muito bem, meus irmãos, está aí. Deixe a sua opinião, é muito importante para o canal. Deixe o teu like, deixe o teu joia. Preciso muito que você comente, compartilhe. Se não for inscrito, ative o sininho de notificação e se inscreva. E não custa nada você deixar o teu joia aqui. Se você não concorda, eu te respeito. Deus abençoe o professor Daniel Lopes. Entre no canal dele, o link está aqui embaixo. E aqui embaixo tem um botão também, seja um assinante do meu canal. R$ 4,99 ou R$ 14,99. Você pode descadastrar a qualquer momento que não tem fidelidade, mas você não sabe o quanto vai estar nos ajudando. Ou a chave Pix está aqui embaixo. Você pode ser um semeador da boa semente. O Senhor falou comigo que aqueles que plantarem no meu ministério será 7 vezes mais. Eu oro nos comprovantes: saúde, multiplicação, prosperidade e livramento. Se nós temos algumas pessoas uma vez por mês conosco, é porque eles têm visto que Deus tem respondido a oração por misericórdia. Fique agora com o vídeo, como que você consegue aí de 100 a 600 reais na sua casa, com a sua internet, com o seu celular. Se for bom para você, eu creio que você vai aderir
essa renda a mais no teu orçamento, tá bom? Que Deus nos abençoe. Até o próximo conteúdo. Deixa o teu joinha que é muito importante. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, meus irmãos. Se vocês chegaram aqui até esse momento do vídeo, é porque vocês têm interesse para saber como que você consegue uma renda complementar no seu orçamento, como eu falei no começo desse vídeo. Preste muito bem atenção, porque às vezes tem pessoas que entram no WhatsApp e falam: mas eu não entendi, eu não estou achando o link. É muito fácil. Todos os vídeos no meu canal vai ter no primeiro comentário, vai ter um link fixado. Preste bem atenção, eu vou falar de novo. No primeiro comentário de cada vídeo, inclusive desse vídeo, vai ter um link fixado. É o primeiro comentário, vai ter um link fixado. Você vai chamar a irmã Ana Garcia e você vai perguntar para ela como que funciona essa renda a mais. Simplesmente você vai analisar, ela vai te explicar e ela vai te falar como que funciona. Não é nada de joguinho, não é nada, não. Você vai ter que trabalhar, tirar um tempo aí e você vai usar a sua internet, vai usar o seu celular e você pode trabalhar na sua casa. Você pode ter aí uma renda de 100 a 600 reais ao dia em 24 horas e eu creio que vai te ajudar aí essa renda para juntar um dinheiro ou pagar alguma conta. E aí você vai analisar se compensa ou se não compensa. Eu volto a dizer, para você conseguir saber como que funciona, vai aqui na descrição, no primeiro comentário, vai ter um link fixado. Você clica no link e você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp. E aí é só chamar a irmã Ana Garcia. Ela tem uma mentoria, ela e o seu esposo são um casal de Deus e é uma mentoria ótima, que ela vai te dar o caminho entre as pedras para que você consiga aí essa renda a mais. Desde já, espero que você tenha entendido e que seja bênção para a sua vida. Que Deus os abençoe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.